pessoal, tudo bem? Mais uma vez o vosso prof. Afonso Henriques com vocês. Gente, nesta aula nós vamos estudar extremos de funções de várias variáveis. Ok? Vamos lá? Então, vamos considerar uma função de duas variáveis. Nós diremos que essa função de duas variáveis tem máximo local em um ponto, está determinado por um ponto A, B, se existe uma região no plano, lá no domínio, né, da função, que contém este ponto. De modo que, quando a gente vai calcular o valor funcional da função f, exatamente nesse par ordenado, na vizinhança aqui da região E, esse valor funcional sempre supera qualquer outro valor funcional da f. Ou seja, a f desse y é sempre menor ou igual que a f desse valor, desse ponto. Estamos considerando o ponto de coordenadas AB. Ok? Então, guardem isso. Independentemente do par ordenado a gente considerar nessa região. Todos os pares ordenados, valores funcionais, são menor do que o valor funcional do par fixado AB. De forma análoga, nós vamos falar que a função f tem um mínimo local quando acontece o contrário. Ou seja, o fixado um par ordenado, um ponto CD, nessa região, os valores funcionais da f em qualquer outro ponto par ordenado da região sempre superam o valor funcional da f nesse ponto CD. Beleza? Então, temos máximo e mínimo. Local, estamos referindo a bem localizado. Se a gente observar aqui no registro gráfico, estamos dizendo assim, ó, nós temos um par ordenado aqui, AB, e aqui na vizinhança desse par, todos os valores funcionais estão abaixo. Ou seja, são superados pelo valor funcional, olha lá, ao máximo. O valor funcional, estou mostrando, vocês não estão vendo, deixa eu apontar aqui, ó, aqui, né? Falando dessa região, um disco, lá no domínio da função, aí temos o valor lá. Calcular o valor funcional no ponto de coordenadas AB, está lá em cima. E todos os outros valores que vamos considerando aqui na vizinhança, sempre estão abaixo. Ó. Se você olhar aqui, esse ponto e esse. O ponto referentemente ao par fixado, tá? Lá em cima, e os demais aqui abaixo. Ok? E aqui diremos que esse é o ponto de máximo. Ao contrário, no segundo caso, nós temos então aqui, ó, considerando o par ordenado CD, os valores funcionais estão sempre abaixo, ó, abaixo de qualquer outro que a gente considerar aqui na vizinhança desse par ordenado CD. Tudo bem? Então, aqui diremos aqui ponto de mínimo e lá é de máximo. A olho nu, a gente imediatamente consegue identificar isso no registro gráfico. Ok? Mas vamos ter mais informações para as situações mais complexas que não exigem necessariamente você ver esse máximo e mínimo no registro gráfico, ok? Então, prestem bem atenção, pessoal. Deixa a observação. Uma região do plano, estamos referindo aqui no plano, a gente vai dizer que essa região é limitada se existe uma sub-região, ou seja, um discozinho, que eles estão falando aqui, ó, um discozinho totalmente fechado. Se f é contínua numa região fechada e limitada, então essa f vai ter o máximo e o mínimo, vai ter o máximo e o mínimo, ou reciprocamente o mínimo e o máximo, para valores
pares ordenados AB e CD, de modo que no registro algébrico, então, a gente escreve o valor funcionais de A, do CD, como aqui, CD, par CD, sempre menor do que qualquer outro valor da função, ou seja, qualquer par que a gente considerar, e esses pares são menor do que o valor funcional no ponto de coordenada AB, ok? É como se estivéssemos juntando essa e essa aqui. Uma visualização imediata para essa situação é você observar a superfície esférica, né? Ver a superfície esférica, ver o hemisfério sul, até lá o ponto de mínimo, e lá no hemisfério, lá no polo norte, o ponto de máximo, ok? Polo sul, de mínimo, no polo norte de máximo. E qual é essa região, então, no caso da superfície, dessa superfície esférica? É o traço de maior raio, ou seja, se ela é centrada na origem, aquele traço determinado pelo plano x e y, que vai conter esse disco aqui, ó. Temos essa representação tanto no registro algébrico quanto no registro gráfico, tá? Desse exemplo que eu dei para vocês. Então, os máximos e mínimos locais também são denominados extremos locais de funções, ok? Esses máximos e mínimos de funções levam essa nomenclatura também, extremo de funções. Então, vamos guardando cada vez mais as nomenclaturas desses conceitos que estamos estudando, porque são fundamentais para realizar nas situações, nas tarefas. Se f tem derivadas parciais contínuas em um dado ponto fixado, e se a f de x0 y0 é o extremo local, ou seja, satisfaz o que a gente acabou de aprender, então, o que acontece? O plano tangente, já agora, lembrando da aula anterior, tá? No vídeo anterior, o plano tangente ao gráfico da f, nesse ponto, ela vai ser paralela ao plano x e y. Isso, se acontecer, significa dizer que, ó, naquela equação que a gente viu no vídeo anterior, aquele componente do gradiente derivada parcial da f em relação a x e da f em relação a y é zero. Vamos ficar só com z menos z0 igual a zero, ou seja, z igual a zero. Exatamente, estão vendo aqui, ó, essa equação, ok? Então, plano tangente, porque aqui no mínimo, aqui no máximo, temos aqui o plano tangente, eu traço um plano tangente, né? Nesse máximo, ela é paralela ao exercício, x e y, tá? É óbvio. E aqui o plano tangente também aqui, ó, no ponto de mínimo, é paralelo ao plano x e y. É isso que essa observação está nos trazendo aqui, ok? Então, a quarta observação. Os pares que originam extremos locais, gente, é importantíssimo isso, né? Como todos os outros conceitos. Eles ocorrem onde as derivadas se anulam simultaneamente. Nesse caso aqui, a derivada parcial da f em relação a x é zero e a derivada parcial da f em relação a y também é zero. Ou essas derivadas não existem. Não existem. Então, essas são as referências, informações descritas na língua materna aqui, que lá no registro algébrico se traduzem nas derivadas parciais se anulando, tá? Ou não existirem. Ou seja, isso nos remete a essa definição. Se f é uma função de duas variáveis reais, então, o par ordenado correspondente ao ponto crítico, ponto máximo e mínimo, esse aqui acontece quando? Estão falando aqui, derivadas parciais se anulam simultaneamente. A derivada parcial da f em relação a x é zero, e a derivada parcial da f em relação a y também é zero. Ou essa derivada não existe. Então, essa é a estratégia, a definição para determinarmos pontos críticos. Beleza? Bom, tem um conceito
também importantíssima nesse estudo de extremos de funções é o conceito que denominamos de discriminante. Ou seja, para determinarmos o extremo de uma função mais complexa, como estava comentando já logo no início, de duas variáveis, é conveniente a gente mobilizar essa função denominada discriminante. Qual é a cara dela, dessa função no registro algébrico? No registro algébrico, ela vai ser representada exatamente pelas derivadas parciais segundas. Olha só o que acontece. Seja f uma função de duas variáveis reais dotada de derivadas parciais contínuas, o discriminante dessa função é, a gente vai representar pela letra D, é bem sugestivo, D de discriminante, uma função de duas variáveis. Qual a expressão dessa função? A expressão do discriminante é formada pelo produto das derivadas parciais puras, tá vendo? Pura. Aqui, derivada parcial da f em relação a x, primeira derivada da f em relação a x, e, de novo, derivada parcial da f em relação a x, que é a segunda derivada, e aqui a derivada parcial da f em relação a y, depois, novamente, em relação a y. Então, esse produto aqui, depois nós vamos utilizar uma das derivadas mistas, ou que seja, a derivada da f em relação a x primeiro, depois em relação a y, ou ao contrário, derivada parcial da f em relação a y, depois em relação a x, não importa, tanto faz que utilizar, porque, como a gente viu, quando a função é contínua, essas derivadas são indiferentes, né? São iguais. Então, o discriminante tem essa estrutura algébrica, que é o modelo teórico que vamos utilizar para determinar o discriminante dessa função. Qual é o papel que ele exerce? Mais na frente, nós temos que vamos utilizar essa aqui. O teste enunciado a seguir, um teste, é correspondente ao teste da derivada segunda da função de uma variável. Quando a gente estudou os extremos de funções lá no cálculo 1, nós trabalhamos com esse teste o teste da derivada segunda, beleza? Que é correspondente a esse que estamos vendo aqui agora, ok? Teste da derivada para extremos locais. Então, se a gente considerar uma função f de duas variáveis, sempre reais, e dotada de derivadas parciais segunda, né, contínuas, é necessário, como já estávamos falando aqui, é necessário que a f tenha as derivadas parciais segundas, aqui, reforçando que sejam contínuas em todo o disco, aquele disco que é um subconjunto do domínio da região da função, tá? Aí um discozinho, tá lá. Aqui contém o ponto AB. Se as derivadas parciais primeiras, se anulam simultaneamente, e o discriminante, esse discriminante for positivo, maior que zero, então a f de AB, nesse ponto aqui, esse extremo, ele vai ser máximo se a derivada parcial da segunda, derivada parcial segunda mista, pura, for menor que zero. Olha só, olha a condição. Derivada parcial se anula simultaneamente e o discriminante é maior que zero. Então, o ponto é de máximo se a derivadas parciais puras, da segunda ordem, essa derivada é menor que zero, ou ela vai ser mínimo local se a derivadas parciais segunda pura, também essa mesma, é maior que zero. Olha só, e aqui significa dizer que tanto faz. Você vai utilizar as derivadas parciais da segunda ordem pura em relação a y ou em relação a x, tá? Tanto faz. Beleza?
Muito bem, então guardem esse teste importantíssimo para analisar os extremos locais de uma função de duas variáveis. E isso se estende também para funções de três variáveis. Ok, então observem como já estava comentando, nas condições normais, né, a função contínua, no domínio. Então, a derivada parcial, as derivadas parciais segundas mistas em relação a x e em relação a y são iguais. Tudo bem? Então, aqui, independentemente se vai utilizar essa ou essa para analisar esse extremo. Muito bem.